Gente, vou pedir a você e ao repórter cinematográfico, na pilha de entulhos, há labaredas, há chamas ainda. É possível a gente mostrar mais uma vez ou não? Olha, a gente tem outras câmeras aqui, o helicóptero também acompanhando. Eu vou com vocês aqui até onde a gente consegue chegar. A gente vê toda essa movimentação de caminhões e viaturas justamente porque eles estão fazendo esse trabalho de resfriamento e de combate às chamas que estão ainda no meio dos escombros. E aí, daqui eu vou pedir ao Adriano Marques, que está comigo, olha, daqui a gente já consegue ver que tem bastante fumaça saindo do meio ali dos escombros, né? A gente imaginar que isso era um prédio de 26 andares, né? Ele ficava ao lado daquela igreja, então é uma estrutura muito grande e que pela fumaça que a gente vê ali, fumaça branca normalmente indica que o fogo está sendo combatido, que ele está sendo, né, apagado, mas vez por outra um ou outro ressurge, até porque, como a gente viu, as autoridades do Corpo de Bombeiros falando, era um prédio, uma ocupação irregular com muito material que pega fogo facilmente, madeira, pano, então tudo isso, até botijão de gás. Então, tudo isso faz com que esse incêndio seja ainda mais difícil de ser combatido. Sim, obrigada, Felipe. A gente, então, recupera essa imagem, exatamente essa que me chamou muita atenção. E esse é o desafio, né, dos homens do Corpo de Bombeiros. Há chamas ainda, escombros. Imaginem a temperatura dessas estruturas, né? Nós estamos falando de aço, de concreto, de uma quantidade imensa de materiais, porque eu repito, para você que ligou a televisão agora, 5 horas e 37 minutos, nós estamos falando de um prédio de 26 andares que foi inteirinho, que veio inteirinho abaixo, ao chão. E aí o desafio dos homens do Corpo de Bombeiros, claro que eles não podem entrar nessas estruturas, claro que eles vão usar equipamento, máquinas adequadas para isso, eles têm toda essa estrutura, mas neste momento, essa imagem ao vivo, exatamente isso, foi o que mais me preocupou. O desafio dos homens do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que tem gente desaparecida, os homens do Corpo de Bombeiros disseram que podem ser pelo menos 2 ou 3 pessoas. E, claro, como procurar alguém, né, nessa montanha de ferro retorcido, pelando numa temperatura altíssima e ainda com o fogo consumindo todas essas estruturas. Vamos ver então a imagem do alto de novo, vamos voltar para o Globocop. O repórter Marcelo Poli está trazendo para a gente então a informação do alto. Poli, no começo da cobertura, quando a gente se assustou demais com as imagens que chegavam aqui à nossa redação da Globo em São Paulo, as labaredas no prédio vizinho eram muito intensas, especialmente na lateral. No giro do Globocop, nas câmeras do Globocop, com toda a agilidade e presteza da equipe, que eu conheço muito bem, você pode dar uma geral no prédio, então, agora, para mostrar para a gente como está o incêndio ainda neste momento, agora, então, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5 horas, 5h30, quase 4 horas depois do início do incêndio? Pois é, Mona Lisa, é um trabalho muito complicado, né? Daqui do alto a gente consegue ver que ainda há fogo no penúltimo andar do prédio vizinho ao que desabou. Os bombeiros trabalham desde o começo da madrugada, a gente pode dizer assim, né? É o único ponto daqui do Globocop que a gente vê onde o fogo está mais forte. Aparentemente ali o fogo ainda resiste. Pelo menos essa é a nossa impressão nesse ângulo, nesse momento. A área dos escombros, se a gente puder abrir um pouquinho a imagem, agora na imagem do José Afonso com a ajuda do comandante Mick, a área dos escombros é muito grande. Olha só, daqui do alto a gente consegue ver. As próximas horas serão de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para a Polícia Militar. Daqui do alto a gente consegue ter uma ideia da magnitude desse incêndio. Isso chamou muito a nossa atenção logo que a gente chegou, né? É tudo muito compactado lá embaixo, mas é uma área muito grande a ser explorada por esses homens que estão trabalhando lá embaixo. Lembrando que era um prédio de 26 andares, né? Uma torre muito alta, prédio muito grande. Esse incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. É uma operação gigantesca com 170 homens do Corpo de Bombeiros, são 57 viaturas, né? Esse número foi confirmado agora há pouco ao vivo aqui no Hora 1 pelo comandante Palumbo do Corpo de Bombeiros. Tem viaturas também da Defesa Civil espalhadas estrategicamente por todo esse quarteirão aqui do centro da cidade, da Polícia Militar. A grande preocupação agora, Mona Lisa, dos homens que trabalham lá embaixo são, obviamente, os escombros, né? Encontrar as possíveis
vítimas desse desabamento. A gente segue acompanhando daqui do alto do Globocop. E, Poli, é isso mesmo. Na minha memória, andando pela cidade de São Paulo, a grande dificuldade também é porque um prédio é colado no outro, é isso? São construções muito próximas, geminadas, até do prédio onde ainda há o trabalho do Corpo de Bombeiros? Ou não é tão perto assim? Essa é uma característica aqui da arquitetura dos prédios do centro da cidade, né? São muitos prédios e todos, podemos dizer que aglomerados, colados um no outro, geminados mesmo. Isso dificulta bastante, acaba até comprometendo a estrutura dos prédios vizinhos quando há um tipo de tragédia como essa, né? Um desabamento de um prédio tão importante nesse quarteirão de 26 andares, né, Mona Lisa? Sim, Poli, obrigada pelas suas informações. Vamos lá para baixo, então, conversar com o Felipe Guedes. Felipe, você conseguiu chegar perto, então, da montanha de entulho queimando, né? Aliás, uma curiosidade minha, a temperatura aí você está relativamente perto, está sentindo, está alta demais ainda, né? O fogo ainda consome. Está começando a ficar um pouco mais tranquilo e a temperatura um pouco menos alta. A gente está aqui na esquina da Avenida Rio Branco com o Largo do Paissandu. Aqui a gente tem uma imagem impressionante, né? Dessa montanha, dessa pilha de escombros. Os bombeiros trabalhando aqui de frente de tudo isso e imaginar que eles precisam buscar pontos de acesso nessa estrutura para localizar vítimas. Então a gente vê que uma faixa da Rio Branco ela está toda ocupada por esses escombros. Essa faixa daqui ela ainda também está cheia de fragmentos, enfim, tudo isso que ruiu junto com esse prédio de 26 andares que fica aqui na esquina do Largo do Paissandu com a Avenida Rio Branco. Eu vou chamar o Adriano Marques para cá. Vamos atravessar a rua porque eu vi uma movimentação ali dos homens dos bombeiros, do pessoal da imprensa. Pode ser que tenha alguma novidade aqui do outro lado e a gente já mostra ao vivo aqui no Hora 1. Do outro lado aqui do Largo do Paissandu, a gente vê que tem uma aglomeração de pessoas bem perto de onde eles estão fazendo essas buscas. E, enfim, todo esse combate à chama dos prédios que ficam aqui do outro lado. É até bem difícil de andar porque tem escombro, tem água, tem resto de madeira. E, na verdade, eles liberaram que a gente chegasse aqui para mostrar essa imagem de destruição, né? Em pleno centro da capital, aqui no Largo do Paissandu, era um prédio de 26 andares, um prédio do governo federal. Vou até pedir ao Adriano Marques, vou tentar ver, porque a gente aqui está com uma condição bem restrita de trabalho ali no meio. Ó. Vocês vão ver, tem alguns focos de incêndio, chamas. Dá para ver, é o trabalho Felipe, de resfriamento que eles estão fazendo. Exatamente, então eles estão fazendo o resfriamento dessa estrutura, que é uma estrutura com muito material inflamável, madeira, pano, papelão, tudo que era usado para separar as casas, os apartamentos, se é que a gente pode dizer assim, já que era uma ocupação irregular, era um prédio de uma repartição pública que se transformou sem nenhuma reforma num prédio residencial. A gente viu aí o comandante dizendo que tinha os fossos dos elevadores, a parte onde ficavam os elevadores e que isso virou uma grande chaminé. E eu conversei com uma moradora há pouco, ela me disse que tinha comprado há pouco um fogão de 2 bocas, ou seja, as pessoas ainda usavam fogão, botijão, em toda essa estrutura precária e tudo isso compromete ainda mais. Agora a gente vê que os bombeiros voltam a jogar água nessa pilha de entulho e o capitão Palumbo e o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado nos disseram que eles precisam daqui a pouco começar a ver a estabilidade dessa pilha de entulhos. E aí, a partir disso, quando estiver estável, os bombeiros vão começar a subir ali, procurar pontos de acesso, bolsões de ar, onde possam estar essas possíveis vítimas. A gente fala sempre possíveis vítimas porque eles estão fazendo um levantamento junto com os líderes da ocupação. Até o momento, 3 pessoas ainda não foram localizadas e eles estão tentando saber se essas pessoas podem estar aí entre os escombros ou se elas não estavam aqui no prédio na hora que tudo isso aconteceu. O incêndio que começou, por volta da 1 da manhã de hoje, no 5º andar, se alastrou pelo prédio e agora a estrutura acabou ruindo. E essa é a imagem que a gente tem aqui do Lago do Paissandu, Mona Lisa. Sim, Felipe, obrigada a você, ao Adriano Marques, porque chegar a toda a equipe, claro que a gente sabe que neste momento um ajuda o outro nesse tipo de cobertura. E esse deslocamento que vocês fizeram foi muito oportuno porque nos ajuda a entender exatamente o tamanho do desafio dos nossos heróis de verdade.
que são os bombeiros. Esses sim são heróis de verdade, porque o trabalho desses homens a partir de agora já foi muito difícil, mas a partir de agora é mais ainda. Por quê? Porque eles estão contendo então as estruturas do outro prédio, grande parte do incêndio já foi apagada, não existe mais, mas, claro, há a obrigatoriedade, né, do ofício do trabalho de procurar, então, possíveis vítimas